você não é feio. A real é que existem algumas coisas que estão destruindo a sua aparência todos os dias e você provavelmente nem percebe. A má notícia é que se você não corrigir isso agora, sua aparência pode começar a piorar muito mais rápido do que deveria. Mas a boa notícia é que quase todas essas coisas são simples de corrigir. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 hábitos que estão destruindo sua aparência e como corrigir cada um deles rapidamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando foi a última vez que você realmente conferiu se estava cheirando bem antes de sair de casa? Porque tem um detalhe que muita gente esquece, cheiro não aparece no espelho. Você pode arrumar o cabelo, ajustar a roupa, dar aquela última olhada antes de sair e mesmo assim chegar num lugar e sentir que as pessoas estão meio distantes. E o pior é que muitas vezes você nem percebe o motivo. E isso acontece porque o seu nariz se acostuma com o próprio cheiro. Depois de um tempo, você simplesmente para de sentir. E não precisa ser nada absurdo. Às vezes é só um hálito estranho depois do café, um suor acumulado no fim do dia, ou aquela roupa que ficou guardada por muito tempo no armário. Pequenas coisas assim já mudam totalmente a forma como as pessoas te percebem. Mas calma, a solução é simples. Banho todo dia, desodorante de qualidade, escovar os dentes direito e usar o fio dental. Perfume também ajuda. Mas olha, perfume não substitui a higiene. Perfume em cima de suor só piora tudo. Quando você resolver isso, você vai perceber que as pessoas vão se aproximar mais, as conversas vão fluir melhor e o contato visual vai aumentar. Tudo porque você eliminou uma barreira invisível que estava ali o tempo todo. Agora presta atenção no próximo, porque com certeza você faz isso sem perceber e está destruindo sua pele. Quantas vezes hoje você já encostou a mão no seu rosto, coçou o olho, apoiou o queixo na mão, esfregou a testa, encostou no nariz? Talvez você nem lembre. Estudos mostram que uma pessoa toca o próprio rosto mais de 20 vezes por hora. Agora pensa no que tem na sua mão. Você mexe no celular, toca em maçaneta, teclado, dinheiro e toda vez que você encosta no rosto, toda aquela sujeira vai direto para sua pele. É basicamente um atalho perfeito para espinhas, oleosidade, cravos e poros entupidos. E o pior é que muita gente tenta resolver isso comprando um monte de produto, mas continua fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Então a primeira coisa é simples, comece a perceber esse hábito. Quando você sentir vontade de encostar no rosto, tenta segurar algo na mão, cruzar os braços ou simplesmente evitar. E outra coisa importante, pela manhã, assim que acordar, lava o rosto com um gel de limpeza facial e pela noite, repete o mesmo processo. Agora eu quero que você pense como estava seu rosto quando você acordou hoje, porque o próximo hábito aparece direto no espelho quando você acorda de manhã. Sabe quando você acorda, olha no espelho e se assusta? Parece até que você envelheceu uns 5 anos da noite pro dia. E não é impressão. Enquanto você dorme, o corpo entra em modo recuperação. Ele repara a pele, regula os hormônios e reduz a inflamação. Quando você dorme pouco ou dorme mal, esse processo simplesmente não acontece direito. E o primeiro lugar onde isso aparece é no seu rosto. Olheira, inchaço, pele sem vida. Aquela aparência de cansaço que todo mundo percebe. Você pode até estar bem vestido, bem arrumado, mas se seu rosto parece cansado, a impressão muda completamente. Então aqui vai o básico que funciona. Tente dormir entre 7 e 9 horas por noite. Mantenha um horário fixo para dormir e evita ficar no celular antes de deitar. Parece simples, mas quando você começa a dormir melhor, seu rosto muda em poucas semanas. E agora eu vou te mostrar o que você consome todos os dias achando que está ajudando, quando na verdade só está piorando a sua aparência. Agora vamos falar de algo que muita gente nem imagina que pode afetar a aparência, a cafeína. E aqui não é só café não, energético entra nessa conta também. Café em si não é o problema é quando você começa a depender dele para funcionar. Tem gente que toma várias xícaras de café por dia, ou então vive à base de energético para conseguir se manter acordado. E aí começa um ciclo péssimo. Cafeína em excesso pode desidratar o corpo, e quando seu corpo está desidratado, isso aparece na pele. Ela fica mais seca, mais cansada, sem aquele aspecto saudável. E além disso, cafeína, principalmente à tarde ou à noite, bagunça o seu sono. E aí vira um ciclo. Você dorme mal, acorda cansado, toma mais café ou energético e dorme mal de novo. Então aqui vai uma regra simples. Tenta limitar a cafeína durante o dia, principalmente depois do meio da tarde. E outra coisa que você precisa fazer, beba água o suficiente. Só isso já melhora muito a sua energia e até a aparência da sua pele. E agora, preste atenção no próximo hábito, porque tem uma grande chance de você não estar fazendo isso todos os dias e, consequentemente, piorando a sua aparência.
Você acorda, vai pro computador, fica no trabalho, na escola ou na faculdade, sempre em ambiente fechado. Volta pra casa, vai pro celular e dorme. Quantos minutos de sol você pegou hoje? Olha, quando você não toma uma dose diária de sol, a sua aparência começa a mudar. A pele fica mais pálida, o rosto parece mais cansado e você fica com aquela cor meio apagada. E eu não tô falando de você ficar torrando no sol ou se bronzear demais. Só de ter um pouco de exposição natural ao longo do dia. Uns 15 a 20 minutos de sol por dia já fazem a diferença. Pode ser caminhando, indo pra academia, saindo pra dar uma volta ou simplesmente passando um tempo fora de casa. Mas claro, aqui é necessário usar protetor solar, porque sol sem proteção envelhece a pele de forma acelerada, o que é exatamente o oposto que você quer. O equilíbrio certo de sol deixa você com a aparência mais saudável, mais disposto e visivelmente mais presente. É um dos hábitos mais simples com retorno mais visível. E agora eu vou te mostrar algo que tá afetando a sua aparência mais do que você imagina, e não tem nada a ver com a sua pele nem com o seu corpo. Mas antes de irmos para a próxima parte, se você tá curtindo o conteúdo, deixa o like, hype o vídeo e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais vídeos para você. Faz um teste simples. Olha no espelho num dia em que você está tranquilo e depois olha num dia em que você está cheio de problemas, pressão e preocupação. A diferença aparece na hora. O rosto fica mais pesado, a expressão mais fechada, a pele piora. E isso acontece porque quando você vive estressado, o corpo entra em modo de alerta e começa a afetar várias coisas ao mesmo tempo. O sono piora, a pele inflama mais fácil, a energia cai e por isso, cuidar da mente também é cuidar da aparência. Não precisa fazer nada mirabolante. Às vezes, coisas simples já ajudam muito. Uma caminhada, fazer algum exercício, parar 5 minutos e meditar ou simplesmente tirar um tempo longe do celular. Quando o estresse diminui, seu rosto muda junto. E se prepara, porque agora vamos falar de algo que pode estar te limitando mais do que qualquer hábito. E eu tenho certeza, você acredita que isso não pode mudar. Culpar a genética é muito comum. Você olha no espelho e pensa, eu sou assim mesmo, é genética, não tem muito o que fazer. Mas a real é que genética é só o ponto de partida. Ela define a base, mas seus hábitos definem o resultado. Vamos pensar em gêmeos. Eles têm a mesma genética, mas um dorme bem, cuida da pele, se hidrata, faz exercícios e controla o estresse. O outro dorme mal, vive cansado, não cuida da saúde e ignora esses hábitos. Depois de alguns anos, a diferença na aparência entre eles é enorme, mesmo eles tendo a mesma genética. Por isso, em vez de usar a genética como desculpa, usa ela como um ponto de partida. A pergunta não é, por que eu nasci assim? A pergunta é, eu estou fazendo o máximo com o que eu tenho? Porque muita coisa que melhora a aparência está totalmente no seu controle, como assistir esse vídeo. E eu sei, esses hábitos não mudam da noite pro dia, mas mudam. Basta você começar por um deles. Isso já faz a diferença. Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses hábitos você percebeu que faz no seu dia a dia? Ou qual deles você percebeu que precisa melhorar a partir de agora? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E se você quiser continuar evoluindo a sua aparência, assiste o vídeo que está aparecendo aí na tela agora. Nele eu mostro como você pode ficar mais bonito, rápido, utilizando a ciência. E lembra sempre, é você no controle, você protagonista. Até o próximo vídeo. Tamo junto.